Clube Atlético Mineiro, mais especificamente sobre Júnior Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um empresário dele para entender como é que o Júnior viu essa mudança no comando técnico do Galo. E dá para dizer que talvez não tenha nenhum jogador mais contente do que o Júnior Santos com a troca do Cuca pelo Jorge Sampaoli. E a verdade é que, apesar de ter sido o reforço mais caro do Atlético na temporada, o Júnior Santos vinha jogando muito pouco sob o comando do Cuca. Foram só 4 partidas como titular. E a chegada do Sampaoli deu um novo ânimo a ponto de o Júnior Santos já ter perdido 3 quilos de gordura nos últimos dias, graças aos treinos dentro do Atlético e também fora. O atacante, que chegou a ter proposta do Botafogo e do Al Ahly, decidiu ficar no Atlético porque tem certeza que ainda pode vingar com a camisa do Galo. 26 jogos desde que foi contratado, com 2 gols e 2 assistências. A aposta do Júnior Santos passa muito pelo fato de o Sampaoli investir em atacantes de velocidade, que jogam pelo lado do campo. A gente começa a ver as respostas do Júnior Santos dentro de campo a partir dessa quinta-feira, no confronto contra o Cruzeiro, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Eu acho que esse homem tinha que estar lá, vivendo. Pô, tá cansado, já não é mais um garoto, deve estar de saco cheio. Pô, tem dinheiro pra cacete e muita coisa pra preocupar, porque esses caras não vivem só contando dinheiro, né? Tem vários negócios, tem a vida política, né? As articulações políticas e tal. Mas eu gosto desse homem aí, eu gosto do Rubens Menin. Acho que o Rubens Menin é uma figura necessária, viu, Rubens Menin? Você não assiste nós não, mas sempre tem alguém que conta. Aliás, conta quando é crítica, né? Quando é elogio, nunca chega. Nem pra você, nem pra diretor, nem pra jogador. Quando é crítica, aí a turma da comunicação mete aquele compiladozinho e fala assim, olha aqui, o que falaram de você? Lá no Donos da Bola, só tem inimigo nosso lá. Os inimigos plantando a sementinha pra colher no fogo. Agora, quando é elogio, não chega. Mas eu gosto de você, acho que você não, senhor, tinha que estar mais próximo. Viver mais o dia a dia dentro do clube, aproximar mais e tal, porque, né, com você a turma não tem ranço. Viu, Rubens Menin? Então pensa nisso. O que você queria falar do Rubens Menin que você me disse? Não, eu acho que você tem razão. Hoje eu estive lá, né, nesse evento nessa. lá dos Amigos do Galo, inclusive eu participei dos Amigos do Galo há muito tempo atrás, fui homenageado lá também e agradeço a homenagem. Engraçado, eu não sabia que você era amigo do Galo. Sou Amigos do Galo, ajudei de um tempo atrás, antes mesmo de entrar no jornalismo. Mas a presença do Rubens, quando você conversa, hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Rubens lá, ele te transmite uma segurança, uma confiança, uma transparência. E acho que é muito importante a presença dele, apesar dele deixar claro isso hoje, lá nas conversas que ele teve, até com a gente da imprensa, de que ele não... Ele dá algumas opiniões, mas que ele não participa das decisões do Atlético hoje, ele deixou isso bem claro. Eu estou distanciado, eu observo, às vezes eu dou um pitaco aqui ou lá, mas eu não interfiro nas decisões. Eu acho que seria importante, sim, ele participar mais, ele sabe do alto da experiência que ele tem, até dessa situação de união, sabe? Ele transmite pra gente essa apaziguação, né, do Atlético, de sempre tentar da melhor maneira. Você vê ali quando ele passa, quando ele teve ali no meio dos conselheiros que estavam lá, todo mundo tem um respeito de todos. Eu né? falei com alguns jogadores, até naquele episódio ali que os jogadores estavam acionando extrajudicial, né, o clube e tal, que ele vai na arena, faz uma reunião com os jogadores dias depois, né? Os jogadores falaram, olha, a presença dele é pesada. Quando todo mundo viu ele ali, a coisa acalmou, o ambiente tranquilizou. Então é uma presença totalmente diferente de tudo que existe no clube hoje, né, HG? O que eu venho falando aqui, e falando sistematicamente, de como o Cruzeiro trata, né? Como os donos do Cruzeiro tratam hoje o clube. Eu acho que não existe um outro caminho. Não dá para você caminhar paralelamente ao que tem que ser feito. Não, tem que fazer. Estar presente é fundamental. Acompanhar de perto. Não, mas eu coloquei meu filho lá. Mas não é a mesma coisa, Rubens. Não é a mesma coisa. O Pedro Júnior é uma figura respeitada dentro do clube, é dono do clube, mas o Pedro Lourenço tem, sabe aquele azeite? Ele tem, sabe? Então eu entendo que o Rubens Menin precisa estar mais próximo. E convenhamos, por mais que o futebol seja desgastante, e porque se ganhou é o vovô, se perdeu é o Gargamel, né? Então é assim, eu sei que é assim, mas tem que estar, dentro da medida do possível tem que estar, porque em você a turma se escora, a turma confia e tal, então não pode deixar de estar presente, não, pois não. Eu ia citar exatamente o que você citou, HG, você tomou minha palavra porque você roubou o meu pensamento e quis citar exatamente isso, não tem problema não. Mas era isso, eu acho que não é vergonha nenhuma se espelhar no que está dando certo do lado rival ou do lado contrário. Então, a gente vê hoje que o Pedrinho, ele se mantém constantemente ativo nas questões que envolvem o futebol do Cruzeiro. Por mais que o futebol hoje seja gerido de uma forma geral pelo Pedro Júnior, que é o filho
do Pedro Lourenço, o Pedrinho ainda se mantém ativo nisso. Ele está constantemente na Toca da Raposa 2. Ele constantemente fala com os jogadores, se manifesta, coloca o que tem que ser colocado, explica o que tem que ser explicado. Então, faltava ou falta isso ao Rubens Menin. Por mais que o Atlético tenha um colegiado, como eles gostam de dizer, quem tem a maior parte das ações é o Rubens Menin. Então, é importantíssimo que ele esteja presente no dia a dia da Cidade do Galo, que ele esteja presente no dia a dia do Atlético, que ele esteja com os jogadores. Falta isso ao Atlético. É isso, é simples. Tem tanta coisa que foi dito pela imprensa ao longo desse período de SAF, desde a chegada deles, né, do quarteto, e 2020. depois do quinteto e tal, desde 2020, antes de se tornar SAF, tanta coisa foi dita e rechaçada por gente do clube, né? A imprensa está exagerando, não existe isso, essa crítica não tem fundamento, isso aqui é uma mentira e tal. E tudo isso foi provado ao longo do tempo que tinha fundamento, né? Das críticas feitas aos erros do projeto da Arena MRV, que é um equipamento espetacular, de ponto cego a gramado, sabe? Da melhoria na logística do processo ali do estádio, dos erros cometidos quando tiraram porta de banho, aquele negócio do clássico. A qualidade do gramado, HG, no primeiro jogo na Arena contra o Santos. Pois é, um negócio esculhambado. E aí a gente da imprensa criticava, tá pegando no pé, tem que agradecer. Eu tenho que agradecer, cara. Você elogia e critica, é do jogo, é assim e tal. Então o que a gente tá falando aqui é óbvio ululante, cara. Sabe? Que não tem como. Se lá dentro do clube a figura do Rubens Menin é mais respeitada, é mais querida, os jogadores confiam, e aí porque trata os caras de igual para igual, embora seja o dono, né? Então ele não pode ficar longe. Fala, mas eu tenho aqui o Bruno Musso, o Rafael Menin, o Brax, não é a mesma coisa, cara. Não é lá no Cruzeiro, tem o Pedro Júnior, tem o Pelaipe, tem o... Quem mais? Dá mais aí. Pelaipe, Pedro Júnior, Pinto, o grande Pinto. O Leonardo Jardim mesmo. O Leonardo Jardim. Mas não é a mesma coisa, cara. Eu fui na toga 200 vezes, eu vi o que é quando o Pedro chega, Pedro Lourenço. Eu vi lá como é que é. Aí você conversa com os jogadores. Os caras acham que quando a gente fala que fala com os jogadores, está inventando, né? Como se não falasse, né? Aí você fala com o jogador fala isso aí que você falou, cara. Pô, é diferente quando ele tá aqui, é diferente quando ele conversa, é diferente quando ele promete, porque ele promete e cumpre, a presença dele aqui é importante e tal. Então não pode deixar de ser, não. Tá de acordo, Valuzeiro, que tem que estar presente, que a figura, é importante a figura estar próxima? Até para não acontecer, hoje a presença do Rubens Menin, pegando o recorte de 2025, não foi, em 21, ele está muito presente. Não foi isso que fez o Atlético ter o ânimo vitoriosíssimo que fez. Ele montou uma equipe, mas eu acredito, eu tenho o direito de pensar nisso que isso também é importante, tá? A figura hoje do Rubens Menin dentro do próprio clube que ele administra é vista